Agora vamos fazer uma sessão aqui respondendo algumas perguntas, as perguntas mais frequentes que eu recebo aqui no consultório. A cirurgia a laser é feita para zerar o grau eternamente do paciente? Pois bem, essa é talvez uma das perguntas que eu mais recebo aqui. Não. A cirurgia a laser é feita para diminuir a dependência dos óculos do paciente. Então, o laser ele trabalha com a margem de erro, vamos colocar em torno de meio grau, para cima ou para baixo. Então, se um paciente que tem 5 graus de miopia opera e fica com 0,25 ou 0,50 de miopia depois da cirurgia, eu vou considerar que essa cirurgia foi um sucesso. A visão do paciente vai estar muito boa, pode ser melhorada com óculos bem fininho, mas esse paciente não vai depender desse óculos para realizar nenhuma atividade, vai conseguir dirigir sem óculos, vai conseguir acordar e ir ao banheiro sem óculos. Voltando à promessa da cirurgia, que é retirada ou eliminar a dependência dos óculos, essa cirurgia vai ser bem realizada. Todavia, alguns pacientes mais criteriosos podem querer ou um pouco de grau acabam trazendo um pouco de desconforto para esse paciente. Sempre podemos fazer o que a gente chama de retoque. A gente pode aplicar um pouco mais do laser e corrigir um pouco desse grau. Exemplo, cirurgia, um paciente tem 5 graus de miopia, operou, ficou 0,75, é um grau baixo. Todavia, pode trazer alguns desconfortos para o meu paciente. Ele vai ter alguma dificuldade para dirigir à noite, por exemplo. A gente espera alguns meses, em torno de 3 meses, a córnea ela volta à sua normalidade de antes da cirurgia. Daí a gente pode reaplicar o retoque, reaplicar um pouco mais do laser, tratar esse 0,75 e tenho certeza que o paciente vai ficar satisfeito. Doutor, meu grau está estável? Como que a gente descobre se o grau do paciente está estável? Não tem máquina para a gente descobrir isso. É só com acompanhamento. Então eu só vou saber se meu paciente está com grau estável se ele trouxer receitas anteriores de outros colegas ou se eu acompanhar esse paciente em torno ali de 6 em 6 meses e a gente sempre fazer um bom exame, dilatando o olho, tendo certeza do grau, eu vou ter confiança de dizer se esse grau está aumentando ou não. Mas em resumo, o que eu considero como grau não aumentando é não ter uma mudança maior do que meio grau em 6 meses. E claro, paciente acima de 21 anos. Doutor, como é a anestesia? Eu vou sentir dor? Mais uma vez, anestesia é com colírios e você não vai sentir absolutamente nenhuma dor durante a cirurgia. Doutor, vou sentir dor durante ou depois da cirurgia? Como eu já disse, durante a cirurgia não vai sentir dor. Porém, após a cirurgia, depende de cada pessoa. É muito pessoal a experiência do pós-operatório. Alguns pacientes meus sentiram dores muito fortes, outros não sentiram dor nenhuma. Então, vai depender da tolerância de cada um. O que eu posso te dizer é que eu trato cada paciente como se fosse sentir a pior dor possível. Então, vai ter colírios e medicação oral para poder tratar qualquer dor que seja. E claro, vou estar sempre à disposição para poder te ajudar no pós-operatório. A maioria das pessoas vão sentir ardência, fotofobia, que é a aversão à luz, sensação de areia e lacrimejamento aos olhos. Dor propriamente dita é muito incomum. Doutor, tem um grau muito alto, nem tenho óculos mais, só uso lente de contato. Posso vir fazer o exame para fazer a avaliação da cirurgia refrativa? Até pode, mas a minha recomendação sempre será tirar as lentes de contato gelatinosas por 48 horas e rígidas por 72 horas. Isso tempo mínimo. Se puder ser um espaço ainda maior, melhor. Caso você não tenha óculos, você não consiga ficar sem as lentes, venha, nós faremos uma primeira avaliação para te dizer se você pode ou não pode operar. Se puder operar, nós vamos fazer algumas facilidades para você poder ficar sem as lentes. Por exemplo, te atender logo de segunda-feira, para você poder passar o final de semana sem as lentes, ou mesmo passar um grau de óculos para fazer um óculos bem baratinho para você tolerar esses dias sem as lentes. Doutor, o procedimento é seguro? Você me dá garantia do tratamento? Como toda cirurgia que você for ser submetida, existem riscos. Na medicina, a cirurgia a laser da correção dos olhos é uma das mais feitas no mundo afora e é uma das mais reprodutíveis e mais seguras, que também tem um dos maiores índices de satisfação
pelos pacientes. Então o que eu te digo é sim uma cirurgia muito segura, e quando ela é indicada com um bom profissional, alguém que sabe o que está fazendo, a chance de ter algum problema é baixíssima. E mesmo que esse problema ocorra, esse profissional estará aqui para poder te ajudar. Quantos graus pode ser tratado na cirurgia laser? A gente gosta de diferenciar entre os graus. Então temos basicamente hipermetropia, astigmatismo e miopia. A hipermetropia, eu aconselho um tratamento até 5 graus. Mais do que isso, o tratamento não costuma ficar bom, a qualidade visual não fica bom. E a gente tem que ver cada caso. Astigmatismo também, até em torno de 5 graus. Agora a miopia, talvez seja o grau principal que a gente tira na cirurgia laser. Podemos tirar até 12 graus, mas vai depender das condições do olho do paciente. O que é isso? Espessura da córnea principalmente e questões de regularidade da superfície da sua córnea. Então, só com uma consulta detalhada, com exames apropriados, eu consigo responder se cada pessoa pode tirar o grau total dos olhos. Como é a recuperação após a cirurgia? Primeira semana, a visão fica bem embaçada, incomoda, luz forte incomoda, então a gente precisaria fazer um repouso, se afastar das atividades de colégio ou mesmo do trabalho, pelo menos uma semana. Após a primeira semana, dá sim para voltar nas atividades habituais, um pouco de visão embaçada ainda, mas conseguimos voltar à nossa rotina. E a visão vai ficar cristalina, perfeita, em torno de 30 dias depois do procedimento. Posso praticar esporte depois da cirurgia ou quanto tempo preciso para esperar para voltar às minhas atividades? Atividades que não têm contato, por exemplo, musculação, corrida, já libero meu paciente uma semana depois. Atividades que têm contato, boxe, jiu-jitsu, alguma atividade desse tipo, futebol também, claro, a gente vai esperar mais um pouco, em torno de 20 dias depois da cirurgia. Se for alguma atividade que precise mergulhar, então natação, 30 dias depois da cirurgia. Doutor, o grau volta? Mais uma vez, depende de qual grau que a gente está fazendo a cirurgia, depende do olho do paciente. Então, em vias de regra, hipermetropia e astigmatismo, eles são mais chatinhos, eles tendem a voltar, mas sempre podemos fazer os nossos retoques. Miopia é mais estável, mas ainda assim consideramos normal voltar 1 grau em 10 anos. Posso realizar minha cirurgia pelo plano de saúde? O meu plano de saúde cobre a minha cirurgia? Sim, o plano de saúde é obrigado pela Agência Nacional de Saúde a cobrir cirurgia a laser para correção de grau. Entretanto, não é qualquer grau que eles são obrigados a cobrir. Então, eu vou falar o que a ANS preconiza, que é miopia de -5 a -10 graus, com grau de astigmatismo de até 4 graus. Então, se você tem 5 de miopia a 10 de miopia, com astigmatismo até 4 graus, seu plano cobre, é obrigado a cobrir o seu procedimento. Outra situação que o plano também é obrigado a cobrir é no caso de hipermetropia, que é obrigado a cobrir até 6 graus de hipermetropia, com também astigmatismo até 4 graus. E quais os graus que o plano não cobre? Se for astigmatismo isolado, qualquer grau que seja, miopia até 5 graus, o plano não cobre, ele não é obrigado. Alguns planos mais especiais podem cobrir, então o que eu aconselho é você recorrer ao teu plano para poder verificar essa informação. Aqui em Lages, os planos que são conveniados aqui no hospital são a Unimed, o SC Saúde, a Pladisa, a Clinipan e a Paraná Clínicas. Então, se você tem algum desses planos, pode vir aqui que sim, é coberto pelos planos. A cirurgia refrativa a laser é uma das cirurgias mais feitas no mundo, com maior índice de satisfação pelos pacientes que as fizeram e também com os maiores índices de segurança. Desde que ela seja indicada por um médico oftalmologista competente na área, que a indique de forma consciente, forma segura, que sempre coloque a segurança do seu paciente à frente de outros interesses, a cirurgia tem uma grande chance de sucesso. Procure o teu médico oftalmologista ou venha aqui no Oftalmolages que a gente vai poder te passar mais informação e tirar alguns mitos, tirar alguns medos que alguns pacientes acabam tendo aí de escutar algumas opiniões de outras
colegas, familiares. Então vem aqui que a gente vai passar informação de qualidade.